Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira que marcou a chegada do novo reforço, Borré, que chegou hoje à tarde, né, sendo mais um reforço internacional e uma direção que está contratando a rodo aí, qualificando o time exatamente para conquistar uma faixa, né? O que o Inter há muito tempo não conquista. Bom, mas os preparativos também das demais equipes para os jogos que começam na próxima sexta-feira, jogo que começa com o São José, depois jogos no sábado e domingo, São José jogando na sexta-feira, jogo às 19 horas. Os demais jogos, isso em Porto Alegre, né? O Internacional em Porto Alegre, o Grêmio também em Porto Alegre no domingo, e encerrando aí o jogo na segunda-feira. Aí a gente vai conhecer os semifinalistas, né, do nosso Campeonato Gaúcho. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela BATV, canal 20520 da Claronet. Nós estamos também na Rede Sul de Televisão, que é o 55.1 aberto, o 11 da Claronet. Mas pelas plataformas digitais vamos para o mundo, tá aí, ó, através do Facebook da Rede Sul, do YouTube da Overgor e também o streaming da BATV. Então, vocês têm todas essas alternativas aí para estar conosco, né, em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Mas estamos, né, pelo Rio Grande, pelo Brasil afora também em TV. Estamos na Desso TV, a nossa Serra Gaúcha, lá em Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, e a Desso TV está na TV a cabo e nas plataformas de streaming e diversas operadoras. Na Amigo TV, 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, pelo canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, também estamos na TV+, né, canal 46, através da operadora Tubarão. E aí, no canal Mais, nós estamos aí na cidade de Porto Alegre, Canoa, Charqués, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul, e nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo, a TV+, também, a exemplo, né, do BATV e da Rede Sul de Televisão, também pelo sinal da Claronet. Você tem o Instagram das emissoras aí para acompanhar os bastidores delas, né? Tem da BATV, da Rede Sul e também da Adesso TV. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente aí mais, né? A nossa reta final agora, começando aí nas quartas finais, no próximo final de semana, começando na sexta-feira, né? O jogo que o São José recebe o Caxias, ou melhor, o Caxias recebe o São José lá no estádio em Caxias do Sul. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal. Um abraço ao presidente tanto da CIMER da Masal, né, o presidente Cláudio Bier, Colorado, conselheiro, grande Colorado Cláudio Bier. Também para a GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? São 110 anos de GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Senai sempre proporcionando aí cursos técnicos para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Então, repetindo, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, né, abrindo esses jogos aí, né, que vamos conhecer os semifinalistas do Campeonato Gaúcho, abrindo na sexta-feira, jogo 19 horas e 30 minutos, contra o Caxias, lá em Caxias. E os demais jogos, sábado, Internacional e São Luís, o domingo, Grêmio Brasil de Pelotas, e encerrando aí, né, na segunda-feira, o grande sensação do Campeonato Gaúcho, o Guarani de Bagé com o Juventude lá em Bagé. Caiu o Juventude, hein? Juventude caiu na... técnico Roger, que está sofrendo uma pressão. Aí são 7 jogos sem vitórias, mesmo garantindo a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Na situação do Roger aí, olha, está sendo muito cobrado pelo torcedor, né? Papada, torcedor do Juventude. Bom, comigo hoje para já projetarmos aí esses jogos que começam na sexta-feira e vão até a próxima segunda-feira, pelo nosso gauchão, o conselheiro gremista
professor, mestre Marco Antônio Fumagalli. A grande sensação da Rádio Grenal, Theo Castro. E completando nosso time de hoje, o conselheiro colorado Alaor Veríssimo. Estava bem enlouquecido hoje, fosse lá receber o Borré? Não falo da minha vida pessoal. Mas isso não é vida pessoal? Como que não? Mas não é vida pessoal, é do teu time. Conselheiro. Mas daí, tu é conselheiro. Que vida pessoal? O clube é pessoal? Tu é conselheiro. Chega uma grande contratação. Grande contratação. E tu não tem como torcedor nem como conselheiro. Mais uma grande contratação. Tem que parabenizar a direção do Internacional, que agora efetivamente, nessa perspectiva que teve de ser reeleito, começa a cumprir aquilo que ele tinha prometido há 3 anos. E agora ele começa efetivamente a montar um grande elenco e o próprio Cudê, mais maduro hoje, consegue administrar melhor toda essa rapaziada. Está indo bem mesmo. Eu diria que o Inter é o favorito para o Campeonato Gaúcho? Então. Não, favoritismo não existe. Existe é entrar e ganhar. Tem que acontecer. Não, mas por todas essas contratações aí, o Grêmio ainda... Sem sombra de dúvidas, o Inter está bem à frente. A expectativa é de que reforço chegue, o Grêmio chegaram agora, o Grêmio precisa de mais entrosamento. É que o Inter já vem com uma base do ano passado, né? Quer dizer, virou o ano de forma mais tranquila. Ao passo que o Grêmio teve que refazer em 2023 um time que vinha da segunda divisão. O Inter virou o ano já com a base bem preparada. Bom, mas o Grêmio tem também, é o que a gente sempre diz, né, Fumagalli? O Campeonato Gaúcho sempre serve de laboratório, sempre de avaliação, o que precisa, o que não está certo, o que tem que ser corrigido, né? O Grêmio talvez um momento mais contestado em relação ao Internacional, mas também pelos reforços que chegaram e possivelmente... A janela até o dia 7, né? Até o dia 7. Até o dia 7, então a gente tem mais aí... Quinta-feira. Tem mais 2 dias aí, né? E possam... O Grêmio também está sinalizar... Agora o Grêmio busca um zagueiro, estava tentando O Dória. O Dória, né? Do Santos. Revelado pelo Botafogo. Tá no time mexicano, mas aí esbarrou nas questões financeiras também, né? Mas se não vê agora, certamente virão as competições aí, principalmente o Grêmio, que tem um grande objetivo e a prioridade, dito pela própria direção, né, Fumagalli, que é o tetracampeonato Nós, da Libertadores. desde o início do ano, eu venho aqui, tenho falado da demora do Grêmio em contratar. É evidente que a gente sabe das questões financeiras, das dificuldades. Ainda bem que a Mostra aproveitou melhor essa janela, mesmo que tardiamente aproveitou melhor que a janela anterior, não é? Porque são contratações que talvez não venham render o suficiente ou não atinjam o seu máximo no Campeonato Gaúcho, mas já são reforços interessantes, não é? Felizmente, porque eu confesso que estava preocupado. Mas é como falou o meu querido Alaor, o favoritismo em Grenal não é tão simples assim para nós. A dupla não se sabe nunca o que vai acontecer, porque realmente nunca houve um campeonato assim recentemente. A dupla tem se destacado como prováveis finalistas, não é? E isso valoriza o Campeonato Gaúcho. A tendência, a não ser que sejam surpresas, nós deveremos ter, evidentemente, um clássico Grenal, sim, na decisão. O que já não acontece há quantos anos, Theo? Acho que 3 anos, né? 2 anos. 2 anos. Tivemos Caxias Caxias, em 23, que foi a decisão, e depois... Ipiranga em 22, 21, decidido no Grenal. Então a gente pode... A tendência é essa, né? Mas o futebol não existe mais jogo jogado hoje. Tudo pode acontecer nesses jogos aí. Depois teremos as semifinais também. E também, né, Cadu? Boa noite para ti, boa noite, amigos do Debate, boa noite, amigos do Dois Toques. O Campeonato Gaúcho vale mais do que apenas já dar um jogo jogado, enfim. O Campeonato Gaúcho vale, para quem for para a semifinal, uma vaga na Copa do Brasil. Então, se a dupla inventar que vai dar um vexamezinho agora, tá fora da Copa do Brasil até segunda ordem. Não, a dupla Grenal não, porque ela está no ranking, né? A dupla Grenal não, porque ela está no ranking. Não, o ranking não conta mais, Cadu. O ranking não conta mais. Agora, se não for para a semifinal do Campeonato Gaúcho, tá fora da Copa do Brasil. Campeonato Gaúcho para depois ir para a Copa do Brasil. Fora da Copa do Brasil. E aí, quer se tu não chegar entre os 4. É verdade. Um exemplo, Alaor. Tem razão, foi abolido. Um exemplo, Alaor. Não indo para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Internacional teria que, por exemplo, depender de uma classificação do Grêmio para a Copa Libertadores, ou então, obviamente,
se classificar com os próprios pés, mas se não, o Grêmio classificando para a Libertadores, abre uma vaga no Campeonato Gaúcho e ela vai para o time de melhor campanha eliminado nas quartas, que obviamente seria o Internacional por ter liderado a primeira fase. Tem razão, tem até um tempo atrás realmente era os ranqueados, né? Isso valoriza. Valoriza, claro. Valoriza o campeonato. É que agora a Copa do Brasil ela vai mudando e esse ano a realização da primeira Copa do Brasil Com essa regra. Sub-17, Sim. que é como era antigamente, o campeão e vice de cada estado, né? Sim, e agora o regulamento da Copa do Brasil já valendo nessa temporada, a gente viu coisas como Chapecoense fora da Copa do Brasil, Santos fora da Copa do Brasil. É verdade. Outros tantos times, Guarani também ficou de fora da Copa do Pelas Brasil. colocações, né? São aproximadamente 10 times que estão entre os 40 primeiros Corinthians. do nível. Corinthians E também. agora o Corinthians na mesma situação que o Santos. O Corinthians vai ficar fora. Exatamente. O Corinthians, por enquanto, está fora da Copa do Brasil, depender apenas... Sim, que não agora chegou de uma nem vaga às na Libertadores. fases final. O Corinthians ficou fora da fase Exatamente. final do Campeonato Tem que Paulista. ganhar ou a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil ou garantir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ou então depender de que diversos paulistas se classifiquem. Porque 2 ou 3 já não classificam o Corinthians. O Corinthians foi o 11º colocado da tabela geral do Campeonato Paulista nesse ano. Ó, então, atenção, parece que não tem mais história de cafezinho, né? Até por essa razão também, né? Essa história de cafezinho, ganhar um cafezinho, não ganhar um cafezinho, né? Então, aquele que ganha valoriza muito o Campeonato Gaúcho. Quem não ganha... E para o Inter particularmente, para quebrar essa hegemonia tricolor e evitar o hepta, né? Que seria um horror. Opa! Mas no sábado, né? O vice-futebol Antônio Bruno quer tirar o Campeonato do Grêmio na mão grande? Declaração dele, esdrúxula. Querem tirar na mão grande? Eu me nego a comentar. tipo, Ei, Magari, querem tirar na mão grande? Cadu, eu já falei para ti que eu não comento a arbitragem, porque é técnico. Eu acompanhei vários jogos do Campeonato Gaúcho, não todos, mas a maioria, e eu não vi a arbitragem afetar o resultado de jogo. Lances duvidosos vai ter em qualquer partida. Agora, eu não gosto dessa conversa, porque a gente não está lá dentro do campo, a gente não está ouvindo o que um jogador diz para o outro, a gente não está vendo de perto a simulação, a gente não está vendo as coisas. Então, eu não vou falar de arbitragem. E acho, assim, que nós temos que, assim, apresentar um resultado consistente e um domínio de jogo. Quem ganha sabe por que ganhou. A zebra tem no futebol, mas são as exceções. Se um time tem controle de jogo, a gente percebe assistindo a partida. Então, eu não vou entrar em comentário de arbitragem. Não é a minha praia, vamos dizer assim. E falando em arbitragem, Cadu, também já foi definida ontem a arbitragem para Inter e Nova Iguaçu, que acontecerá em Brasília, no dia né? 13. Até porque o Nova Iguaçu vendeu o que vem fazendo um campeonato carioca aí. É o semifinalista do Campeonato Carioca, eliminou o Botafogo no final de semana e agora ficou O definido. Botafogo também está fora, né? Está fora também. Até segunda notícia, está fora também da Copa do Brasil. Botafogo não se reergue, né? É complicado. E sendo SAF, hein? E sendo SAF, Sim. hein? Não, esse medo da SAF, olha o Curitiba aí. É verdade. O Cruzeiro. O Curitiba aqui no domingo com gol de Leandro Damião. Na sua estreia. Na sua estreia venceu o Atlético Paranaense. Exatamente, mas o árbitro de Nova Iguaçu Inter será Luiz Flávio de Oliveira. Árbitro experiente, árbitro cascudo, Federação Paulista, vai apitar o jogo entre Nova Iguaçu e Internacional pela Copa do Brasil. É irmão daquele, César. daquele Irmão do rapaz, Paulo César. que ele meteu um assalto no Beira-Rio em Irmão do 2002. Paulo César. E hoje ele é comentarista, tem moral para comentar para o país inteiro a arbitragem. Até é uma vantagem. Eu acho que desde Agora, os gremistas também não gostam. Não, dele. Esse aí não gostava do futebol gaúcho. Esse que está apitando agora, esse cara é... Não, eu digo o irmão mais velho, esse eu não gostava do mais velho futebol não. gaúcho. Né? Agora, esse aí mais novo é sério. Luiz Flávio é um dos mais experientes, né, do atual quadro de árbitros da CBF. Ele é um dos mais experientes e está aí perto, inclusive, da aposentadoria, mas vai apitar o próximo jogo do Internacional. Agora, eu tenho defendido isso, e realmente não existe mais jogo jogado, mas é uma vantagem para o Internacional, né? Esse jogo em Brasília é um campo neutro. Sim, um campo neutro. e é um campo que, em tese, dá favoritismo ao Inter. Sem dúvida. Porque tem mais É no Mané torcedores. Garrincha. Gaúchos em Brasília. Mané Garrincha. O Mané Garrincha é um belo estádio. É claro que o Inter tem maior presença de torcedores no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que são estados vizinhos, mas Brasília e o Distrito Federal
tem uma contingência grande de gaúchos, principalmente pela construção, né, nordestinos, e depois os gaúchos e os catarinenses foram para Brasília desenvolver. Então, o trabalho todo de gaúchos indo para lá levou um grande contingente de gremistas e colorados para Brasília. Mas em Brasília, pelo que eu tenho de informações, é uma presença maior de gremistas, mas sim, o Inter tem bastante A torcida. liderança do nosso amigo Giscard, lá em Brasília. O Giscard aqui, que é o cônsul do Grêmio, né? Radicado lá, trabalha em Brasília e sempre que está aqui é o cônsul do Grêmio em Brasília, um gremista que, né, não nos prestigia sempre quando aqui anda em Porto Alegre. Bom, tu não quer falar de arbitragem, mas tu contesta ou tu apoia a essas coletivas, as entrevistas polêmicas, né, que o Renato concedeu e também o Antônio Brum no último sábado após o jogo com o Guarani? Eu, de uma forma geral, eu não gosto de dirigente ou treinador que briga com a imprensa. Nós falamos, eu citei aqui, a briga com a imprensa não produz nada positivo para ti, porque a imprensa ela tem mais, ela domina a informação. Então, nada que tu diga vai mudar aquilo que a imprensa está dizendo. Pelo contrário, até tu vai acender um corporativismo que existe. Eu acho que brigar com o jornalista não é um bom caminho, na minha opinião, né? É verdade. Enfim, mas cada um, né? Não sei que consequências pode ter isso, vai ficar, né, o fato do próprio Renato ter, naquele momento, ter proibido a entrada da imprensa no CT, não sei que tipo de vantagens provoca isso, né? Até porque hoje a imprensa não acompanha mais os treinamentos coletivos, são liberados apenas antes no aquecimento para que se faça a imagem, então não se tem a possibilidade, como se tinha antigamente, de poder ter uma análise exatamente nos treinamentos coletivos, né? Como era montado as equipes, o que poderia ser feito, o que poderia não ser feito, né? Hoje não tem mais isso, né? Eu sou dessa geração que tinha acesso aos treinamentos. Tu já deve ter outro problema que nem hoje, né? O teu problema é outro, né? Não tem, não se vê, não acompanha. O meu problema, inclusive, na pré-temporada, o Grêmio foi extremamente cordial com a imprensa. O Grêmio abriu praticamente todos os jogos de pré-temporada, todas as situações, jogos treino, enfim. E fui escalado diversas vezes para estar no CT Presidente Luiz Carvalho pela Rádio Grenal. Então eu estive lá várias vezes. E na própria pré-temporada, o Internacional não abriu mais do que o aquecimento. Então, um problema que vinha no Internacional agora está infectando o Grêmio. E quando abrem, às vezes nem o aquecimento se pode ver, nem isso é permitido. São 15 Mas, minutos mais com o controle de carga. No tempo do antigo Estádio Olímpico, nós, torcedores e a imprensa, a gente ficava ali no gramado suplementar assistindo treino. Nas arquibancadas. Era livre. Era aberto. Era aberto, não tinha problema nenhum. Era aberto para a torcida ver o treino. Pois é, eles escondem tanto jogo hoje. Às vezes ele não aparece no principal. Não aparece. Não aparece nem na partida. Não aparece. Mas, Cadu, vamos ser justos também. O Grêmio, Boa, Laô. Nem na partida aparece. O Grêmio oficializou no dia de ontem que abrirá os portões do CT Presidente Luiz Carvalho. Sim. É evidente O treinamento fica fechado, mas o acesso à sala de imprensa será liberado, então apenas na área técnica, mas aí a justificativa agora se dá muito por conta da fase decisiva do Campeonato Gaúcho. Então, até que se bata a final do Campeonato Gaúcho, os treinamentos do Grêmio serão fechados, mas o CT Presidente Luiz Carvalho fica aberto. Fechado sala não de é uma imprensa novidade. Eu acho que até foi aquele momento lá, foi o calor do momento. O calor do momento, o Renato, né? De, olha, eu vou fechar e tal. O presidente dá as ordens, ele manda. O presidente manda. É ele que manda. Porta-luvas. Pois é, mas foi um ponte do momento, né? E também acho que aquela declaração do Antônio Brum também, diz que críticas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Olha, o presidente nem tem por que essa história de ser gremista ou ser colorado, né? O próprio Noveleto aí era acusado durante 20 anos, que foram 20 anos que o presidente Noveleto foi presidente da federação, né? E muitas críticas favorecia. Não tem por que um dirigente chegar a esse ponto de favorecer. Até porque eu acho que o Grêmio, se não me engano, o Grêmio na gestão, nesses 20 anos, acho que foi mais vezes campeão que o próprio Internacional, né? Mas, Cadu, vamos pegar o campo da política. Tem uma campanha, alguém se elege prefeito, governador, presidente. Quando tu te elege, tu vai dirigir todos os cidadãos. Então,
É a mesma coisa que o presidente da federação, ele tem que responder a todos os clubes do futebol gaúcho. Evidente. Não é o presidente, não é para estar a serviço de Grêmio do Internacional. Tanto que o Luciano pediu dispensa do seu cargo de conselheiro. É verdade. Da federação. E com todo o histórico cultural que tem. Não, e o de Luciano cada- é uma Familiar, de cada- familiar. cultural, Não, Zélio Oxman, grande Não, conselheiro. grande conselheiro. Trabalhou, olha, pelo Grêmio, um trabalho incessante de Zélio Oxman aí, Um cara junto ao Grêmio. seríssimo, O né? Luciano também, né? Desde jovem, conselheiro do Grêmio. Conselheiro, Então, sim. Não, acho que foi. uma coisa... Não, olha, eu vou... Está servindo a federação com isenção. Tenho como minhas tem que críticas ser. ao Luciano, mas nenhuma delas vai na direção de Favorecimento. falta de idoneidade. De forma alguma, ser uma pessoa íntegra, um dirigente íntegro, tenho certeza disso. Tenho minhas críticas, mas não vão para esse lado, certamente que não. Então, discordo Não, nessa eu parte. acho que não cabe nenhum tipo de insinuação sobre a integridade de quem quer que seja, porque essas emoções de resultado de jogo, eu vi ontem o clássico lá Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, na verdade. A reclamação era igual dos dois lados, contra o árbitro, Isso eu acho que é do futebol, né? Mas não quer dizer que tenha havido tanta irregularidade assim. Não. E culpa também de Grêmio Internacional. Olha, se não tem VAR, se não existe VAR, não tem VAR. Lá nessa fase, nos campeonatos Carioca, Paulista e demais, tem VAR. Bom, se os clubes do interior não têm condições financeiras de bancar o VAR, por que o Grêmio Internacional, junto com a Federação, não bancaram? Podiam ter bancado, né? O VAR. O Grêmio Internacional tinha condições para isso, ou não teriam. Né? Aí depois reclamar. Olha, eu vou, embora, como um ato falho essa declaração do vice-futebol, o Antônio Brum, ou até, talvez mais, até por falta de experiência, porque é um jovem dirigente, né? Até nesse comparativo, muito mais tempo teve Luciano Oxman como conselheiro do Grêmio do que Antônio Brum, né? Então eu vou levar por esse lado, até por falta de experiência, essa declaração dele, pelo um ato falho, porque a emoção, o dirigente não pode ter o calor e a emoção isso é coisa do torcedor. do momento. Isso é coisa o torcedor perfeitamente. O torcedor ali naquela hora do calor ali, tomou uma cervejinha, sei lá o quê, né? Agora o dirigente não pode ter essa... A liturgia do cargo, né? A liturgia do cargo que exatamente. Nos últimos dias, clássico Grenal para frente, até o presidente Alessandro Barcelos do Internacional está um pouquinho mais resguardado, mas no clássico teve a briga com o próprio Antônio Brum. O que foi um erro, e na minha opinião, os dois deveriam ser punidos. Os dois, porque os dirigentes têm que dar o exemplo. Depois, aquela briga de torcida, como teve cadeia. Bom, se os dirigentes fazem isso, o que o torcedor vai achar? Mas o meu dirigente briga, vai lá e briga. Eu entendo que os dois deveriam ser punidos, porque estavam no Grenal, um lugar onde eles não deveriam estar. Eram proibidos. Quem é que autorizou a entrada dos dois? Perfeito. É a liturgia do cargo que não foi respeitada e que deveria ter sido. E que, enfim, são dois dirigentes jovens. O Barcelos até com bem mais tempo de clube, mas na postura de presidente tem apenas 3 anos. O Brum entrou junto com o Guerra. Então, são dirigentes que estão trilhando caminhos. Não dá para esperar a experiência de quem não tem tal tempo para essa qualidade. E também a atitude do Antônio Brum, no último sábado, foi de condicionamento, aquele anticondicionamento, de dirigente antigo, né? Que não funciona mais. Que não funciona mais, né? Ou se ele cresceu vendo os dirigentes mais antigos fazer esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude, de pressionar a arbitragem, né? O que tinha muito antigamente, né? O que não leva a nada, absolutamente nada hoje. Né? Até porque tem o VAR. E o VAR nós teremos agora a partir dos jogos. Né? Exatamente. Mas eu acho que, apesar daquela época, também não funcionava, né? Nós tínhamos árbitros experientes naquela época ali, né? Não era tão simples assim. O Cadu estava falando, agora estava me lembrando do Rubens Hofmeister. Rubens Hofmeister. Figuraça. Né? Não, quantos dirigentes? Depois do próprio Peronde também. Peronde. Né? Filmaster, E via de regra de onde é que eles vão vir? Ou do Inter, ou do Grêmio. São os maiores clubes. Não, o Filmaster era cruzeirista, né? Tá bem. O Filmaster era E o Papai Noel vinha no Natal. Mas era cruzeirista. Sim, se titulava. O Peronde já não. O Peronde já tinha o lado vermelho. Mas também... Sim, conselheiro do Inter. Não teria, né? É a mesma coisa que eu defendo essa questão. O árbitro. Bom, é evidente que o árbitro lá,
O próprio Daronco, apareceram fotos do Daronco com a camisa do Grêmio. Então, tu acha que o cara vai se prejudicar profissionalmente? Vai naquele momento decidir, porque a origem dele era colorado, era gremista? Não tem, né? Isso aí, eu levo mais exatamente pelo calor aí, ou um condicionamento, como foi a posição do Antônio Brum. Como digo do Renato, essa história. Acho que tanto a posição do Renato quanto é de defender os seus interesses, defender o clube, né? Mas essa história do Renato já está abatida, né? Como é que é? Cornetinhas do ar-condicionado. Os cornetinhas do ar-condicionado. Então o Renato que viesse e desse o nome dos cornetinhas. Quem são os cornetinhas? Né? Porque daqui a um pouco ele também. Ele no jogo com o São Luís, ele foi um técnico do ar-condicionado, não foi? É uma forma de ser. Ele foi um técnico do O Renato, ar-condicionado. às vezes, também tem que ver... Mas o presidente é o presidente. O Renato, às vezes, está jogando para a torcida, nem sempre o que o Renato diz é o que ele realmente pensa, né? Mas tem que pensar. O Renato, quem conhece, né? E o Renato foi assim, eu conheço desde a época de setorista, ele como jogador, né? O Renato sempre foi assim, ele não vai mudar, né? Mas é uma maneira de tirar o foco exatamente das questões de extracampo, das questões campo, melhor dizendo, né? No sábado ele podia estar falando da estreia do Diego Costa, da atuação do Grêmio, dos gols, né, do Pavon, enfim. Ele poderia estar falando disso. Mas não é assim. Quando perde, ele nunca fala sobre... Aí ele transfere para uma outra situação. Ou seja, para a imprensa é bom, porque ele nos dá pauta, né? Hoje é terça-feira, ainda se comenta a entrevista dele que foi dada no sábado. Ele dá pauta para a imprensa. Por um lado é bom, mas ele acaba não falando exatamente as questões que ele deveria ter falado. Certamente ele foi questionado, né, pelos repórteres que lá estavam, né? Perfeito. Da questão do jogo, da questão tática, da questão técnica, mas ele acabou sendo... Ele respondeu, mas a cortina de fumaça dele foi tão eficiente que não apareceu. Mas fica em segundo plano. Né? O que o Grêmio pode produzir, o que o Grêmio pode crescer. Já no Grenal, quando ele perde, ele já puxa um subterfúgio ali que é para abafar, para não tocar a superioridade do Internacional durante 90 minutos. O Renato é um adestrador de elefante branco. Ele bota o elefante branco onde ele quiser. Ele não é fácil. Não, esse é o Renato e não vai mudar. O Renato é assim, o Renato sempre foi assim. É assim e sempre será assim. É uma entidade à parte, Cadu. Não, exato. Aí nós vamos entrar em outra polêmica. Está aqui, ó. Está o senhor Laor ironizando, o presidente. Está ironizando, né? Mas o Renato é o que eu digo, é uma instituição dentro de uma outra instituição. Bom, se ele tem todos esses poderes no Grêmio, ele não conseguiu de graça. Isso. Ele não impôs isso aí. Ele conquistou isso aí. Né? Ele é um grande ídolo. Eu boto ele no futebol como jogador, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Grêmio. Como técnico, ele é um técnico contestado. Ele tem erros e tem acertos. Agora, se os dirigentes permitem toda essa autonomia que ele mostra ter, os dirigentes que não têm. Até o próprio Antônio Brum também diz que ele não tem essa autonomia toda, né? É o dirigente tentando assegurar seu próprio ponto, né? Botar o seu próprio ponto, marcar seu próprio território. Então, o Brum tem que falar isso. O presidente Renato demite ele de lá. Exatamente. O Cadu, isso aí é uma questão que ninguém sabe ao certo. Na gestão anterior, eu tinha mais informações, vou dizer assim, eu não participo dessa gestão. Mas os dirigentes anteriores diziam que parte do mito de que ele manda menos do que realmente denota-se. O Renato é muito respeitoso com a hierarquia, tá? Se percebe? Não, ele é. Não, eu tenho certeza que ele se reporta ao presidente com respeito. Sim, mas aí os dirigentes dizem amém, tá bem. Não é bem Não, assim. ele é respeitoso, ele fala com Guerra, ô meu vice, vem cá que eu vou te orientar. E aí ele faz. Eu tenho certeza que não, que é diferente. Não sei o nível, como é que é essa gestão. Mas ele é um funcionário do clube. Mas foram assim todas as gestões, né? Foi com o presidente Romildo, foi antes até porque o Guerra já tinha sido vice-presidente do Renato, numa gestão anterior. Tinha sido, sim. Então. Mas aí numa época em que o Renato tinha um presidente, né? Não tinha que exercer o cargo de presidente ainda. Na verdade, naquela época eu acho que o Renato estava junto com o Rui Costa, né? Nessa ocasião. Mas foi na época que o Renato ele era médico, né?
estava no departamento médico, mandava o departamento médico. Futebol, também estava lá comandando futebol. Fisioterapia, importante. Agenda da Arena, inclusive, que não fica no controle do Grêmio, mas era dirigente da Arena também. Ingressos. Campo, ingressos, bebidas. O Renato também agenciava ali a questão de bebidas. E só que aí, presidente, ele tinha um cara que segurasse ele um pouquinho, pelo menos. O mínimo, segurava ele. Pois é, mas ele dizia nas passagens... Não, eu falei com o presidente, falei que o vice-presidente de futebol não existia, né? Quem era o chefe dele? É o vice de futebol. Mas esse é o Renato, né? Eu sempre digo. Ele conquistou esse espaço que tem dentro do Grêmio. Teve uma época que o presidente de futebol foi eleito, lembra disso? Acho que foi o Vicente Martins, naquela ocasião lá. Depois nós votamos no Conselho que o vice-presidente de futebol é um cargo da confiança do presidente. Então, ele é nomeado pelo presidente. O presidente Romildo optou por não... Só o Denis Abraão foi um vice de futebol, porque esgotou os vice-presidentes estatutários, vamos dizer assim, né? E aí pegou e chamou o Denis Abraão. Porque eu acredito justamente que a grande vantagem do presidente poder nomear um vice de futebol é ter essa liberdade. Não, afinidade, afinidade, né, Bagali? Não, se não funcionar, pode demitir. Claro. Se o cara é eleito, é ruim. Bom, mas essa foi aquele momento. O Renato, quando contatado pelo presidente Romildo, em 2022, né? Perfeito. Pois, durante a Série B, né? Ou seja, aí o Renato disse, olha, o atual vice-presidente eu não falo. Bom, aí o comunicado dele acabou saindo. Mas eu acho que o Denis foi o cara certo na hora certa. É verdade. O Denis foi o cara certo na hora certa, Cadu. Não tenha dúvida. Levou um cara certíssimo com ele, que é o Serginho. É o Serginho também. Acho que tudo é questão de momento. Naquele momento era importante para mim. O Serginho e o Denis são dois queridos amigos. O Serginho está sempre na audiência vamos lá. aqui do programa. Mas olha aqui, o Grêmio subiria com o Renato, sem Renato, né, com que era o técnico o Roger. O Grêmio subiria sem técnico, não teria como não subir. Eu prefiro colocar uma vírgula, Cadu, mas ok. Eu não sei se subiria com o Roger. Aquela Série B estava difícil. Eu não sei se subiria com o Roger. Bom, o que você sabe... O Renato não fica na Série B. Isso ele tem um comando de vestiário, né? Não, mas ali eu acho que não seria. O Grêmio não corria o risco. Sempre teve na parte de cima. Não era. Esteve em quarto, né, Cadu? Esteve em quarto. Bom, uma rodada. Uma rodada. Bom, que você está sempre em alta, tudo que precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, e lá na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, o caminho é esse em termos de imóveis. Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar. Então, aí os contatos, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. 24 horas, porque os imprevistos não agendam, né? Pode ser de manhã, de noite, de madrugada, seja a hora que for, durante o dia, à noite, seja o momento que for, você tem a quem recorrer. Também para lavagem, limpeza, impregnão de lajes, de pisos, tudo isso você tem lá no SOS Telhado. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato aí, 51, código de área, 999-626227. 999-626227. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneus. 60 anos de qualidade. Lá você tem tudo que precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios. Então, e também aquela promoção, essa promoção permanente, que é o feirão de pneus, exatamente para a troca de seus pneus. Então, o caminho é esse para a revisão e troca de pneus do seu carro. Casos Pneus, Avenida Ceará, D55, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar, 51, código de área, 3342-4245. 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira, e aí falando aí, né, dos jogos que acontecerão a partir da próxima sexta-feira, continuidade de 2 jogos no sábado e outro no domingo, que, aliás, o outro 2 jogos, né, um jogo na sexta, abrindo, né, até a rodada, o São José contra o Caxias, lá em Caxias, depois a dupla Grenal, o Inter no sábado, o Grêmio no sábado e também... O Grêmio no domingo. O Grêmio no domingo. Guarani de Juventude. O Guarani de Juventude também. Tá certo.
Sábado. Tá, isso aí. Tá bom? Então, mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta terça-feira. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? É que ficou bom. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370.
Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com o conselheiro e professor, conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli, o repórter e jornalista da Rádio Grenal, Theo Castro, e o conselheiro colorado Alaor Veríssimo. Nosso Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Está aí o site e o telefone, caso você queira agendar, só ir numa das lojas da Baidob. Olha, multimídia para todo tipo de carro, películas, o que você precisar nessa linha, você tem lá na Baidob. O seu carro tem aquela batidinha que incomoda, fica feio, então resolva uma martelinha de ouro, Euclides da Cunha 309, né? Está aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, na lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, 5 estrelas, aquele atendimento VIP, mais de 40 anos, né? E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, deixa seu carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você. Está aí o telefone, né? Endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Ani Lopes. Olha, tradicional também, uma das casas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Clube, uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube, com noites inesquecíveis. Shows espetaculares, sorteios, surpresas, né? Está aí o telefone e o endereço, essa casa que é conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vem cá, aqui o Sérgio, deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que está aqui agora. O Sérgio, não é o Sérgio Vasquez, viu? Não é o Sérgio Vasquez, né? O Celso da Rosa, perguntando se tu fosse receber o Cudê com esse estilo aí, com suspensório. Foi assim que tu recebesse se eu fosse esperar o Cudê hoje? Um pouco mais formal, que é meu cotidiano. Pouco mais... Tava com uma gravina aqui no pescoço. Mas foi? Mas foi? Recebesse, Borré? Não me lembro até. Bateu o pau, aí, Borré, chegou o Borré. Tem que aplaudir as boas medidas. Essa questão do Borré, onde é que o Borré entra nesse esquema tático aí do Eu estou gostando. Onde é que ele vai ser encaixado? Eu estou gostando que o Cudê vai acabar tirando o goleiro. Ele vai botar 7 na frente e 2 ou 3 ali para Só atacante. É um baita problema, né? Agora vai ficar problema dos bons, né? Isso que a gente isso que é o problema que todo treinador gosta de ter, esse aí. Mas óbvio, bota aqueles caras, o próprio Wanderson, esse vai acabar virando lateral esquerdo ali. Ele não pode mais falar que é curto o elenco, né? Não, mas ele absorveu, ele amadureceu também, né? Acho que o Wanderson vai ser lateral esquerdo ali. Mas vai sobrar gente, né? Acho que por agora vai acabar sobrando até o Maurício, né? Pode ser que sobre. Não tem como nesse momento. O Maurício vai acabar sobrando. Que problema. O Wanderson não pode sobrar. Mas o Maurício não pode sobrar. Pois é, mas... Setor de ataque. O Alan Patrick não pode. Pode recuar um pouquinho. O esquema dele é o 4-1-3-2. Isso ele não abre mão. Sim. Ele não abre mão. Mas ele pode botar o Alan Patrick no meio dos 3. Ah, como ele já tem feito no campeonato. Isso aí sim. Mas aí ele puxa para... Mas aí a facilidade não é tanto assim também. Porque tem Fernando, que em tese chega para jogar muito, apesar de eu não gostar da contratação. Tem Bruno Henrique. Tem Arangues. E tem outros caras pedindo passagem. Johan fez um bom jogo contra o Juventude, mas óbvio não briga pelo time titular. Então, nessa briga que já tem Arangues, Bruno Henrique e Fernando Regis, você ainda vai colocar o Alan Patrick para brigar? O Cudê quer ter um problema. Vai ter problema. Não, porque são todos jogadores rodados, experientes de futebol europeu. Como é que tu vai administrar isso? Não, e um que não é rodado, mas está pedindo licença, é o Gabriel Prado. Também. Ele está entrando muito bem. Também. E aí no comando do ataque, tu tem o Alário, que tem feito bons jogos. Tu
Tem o Ener O Valencia. Wanderson, que vai sobrar, que está sendo... O Wander, olha, muito superior. O Wanderson, esse início de ano, está muito bem. Fazendo gols, inclusive. Tu tens o Wanderson, tu tens o Maurício, tu tens o Alan Patrick. Então, assim, são bons nomes. E praticamente todos, esses 5 que eu citei, o único que não é absolutamente indescartável hoje no time internacional é o Alário. Mas que está jogando muito bem, obrigado também. Pois é, sabe, Cadu, o que te parece? Tu que acompanhaste. Tu não acha o Alário parecido no futebol e fisicamente com o Leonardo Narigudo, o machado dele? É verdade, dá esses áreas. E a maneira de jogar, ele joga num espaço curto. Sim. Ele vira e bate. Ele é uma geladeira muito bem articulada. Ele é uma geladeira que tem um óleo bem passadinho, um óleo bem bonitinho, que até que se movimenta, tem um pensamento de bola bom. Bem articulado, olha só, aí é porque, nem precisa ser, porque você, precisando que for em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não onde vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Olha, são mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião, ferragem profissional. E aquele atendimento VIP lá, né, do Gilberto, do João Carlos, né, que diz tudo, né? Diz tudo, né? Diz tudo. Cadu, mas até para dar sequência, Fumagalli, também porque, olha só, o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, né? Olha só, o Banrisul está chegando aí aos 100 anos. E segue evoluindo junto com você. Então, o Banrisul é um banco único, porque te entende. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer belezar o seu ambiente, seja ele que for? Então, você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, sua gráfica que pertence ao grupo. E, lógico, sempre pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana. E, além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique. E aquelas promoções. Tem uma que é permanente. São os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Tá, nós temos 2 amigos nossos na audiência aqui. Nosso querido Igor Kronbauer. Grande Igor Kronbauer! Que maravilha! E também, ninguém é perfeito, temos um amigo colorado aqui, que é o Eduardo Madalena, também. Um abraço Eduardo Madalena, pô! Também, então, é verdade. Estamos com audiência qualificada. Qualificadíssima. Qualificada. Bom, falar em qualificado, o Grêmio espera qualificar ainda mais, né, Fumagalli? Tem, que a gente tem. Esse reforço nós chegaram, precisamos de um zagueiro, e já que eles querem um goleiro experiente, sinceramente, o Marquezinho Vanderlei não me serve. Né? Pois é. O Marquezinho Vanderlei não... Mais um goleiro, Fumagalli. Não, eu prefiro que o Grêmio fique com os da casa. Porque para trazer um goleiro argentino meia-boca, é melhor ficar com os da casa. Essa é a minha opinião, já tenho falado isso reiteradamente. Poderia mostrar mais o Marquezinho, certamente. Mas olha que a gente tem que dar ele tem. Bom, a gente tem que dar o desconto. Sempre se fala que um grande goleiro tem que ser uma boa zaga, um grande sistema defensivo, um grande volante. O Grêmio está tendo problema no sistema defensivo. O Marquezinho, ele teve uma lesão grave, ele era titular, depois passou a ser o segundo reserva. Voltou a jogar depois de uma lesão. Por isso, goleiro tem que ter continuidade, tem que ter sequência. Mas aquele então, gol não dá para eu não crucifico assim. Mas aquele gol que ele tomou no Grenal... Não, mas qual é o grande goleiro que não... Mas qual é o grande goleiro que não tomou? Cadu, se é para ter goleiros do nível ou inferior aos que tem na casa, então tu não traz. Porque se o recurso econômico é escasso, tu tem um Kaique que se sai razoavelmente bem, o Grando tem as suas falhas, mas não é um mau Mas não goleiro, foi o problema. A defesa do Grêmio ano passado foi uma das... O problema do Grêmio não é goleiro. O problema do Grêmio, o Grêmio precisa reforçar a zaga e melhorar aquele buraco que tem na frente da zaga. Mas o Grêmio... aí é um problema de esquema tático. O Grêmio não foi uma defesa... O Renato não gosta disso. Mas o Grêmio não foi uma defesa mais vazada ano passado. A história no goleiro. Não, mas a história do goleiro... Por isso mesmo. É um goleiro de poucas falhas. O Grande ele toma gols protocolares, Fumagalli. O Grande ele toma gols eu não estou falando, eu estou dizendo exatamente isso. Sim, exatamente, perfeito. Não precisa trazer um goleiro meia boca se tu tem os goleiros Kaique e o Grande que tomam gols protocolares. Não, o Marquezinho veio, porque o Kaique está mostrando que é um belo goleiro, o Grande também, eu acho que não foi muito criticado no passado de maneira injusta, mas foi pela experiência que ele tem para jogar uma Libertadores da América. Mas veja bem, se você tem uma zaga envelhecida, tá? Uma zaga que tem um zagueiro que não jogou praticamente em 2022.
E outro zagueiro que não jogou praticamente em 2023. Que, né? Um zagueiro que vem chegando atrasado na bola e fazendo faltas graves. Ah, mas depois da instalação do VAR eu disse que ele nunca mais jogaria futebol. E tem outro zagueiro que é um grande zagueiro, mas o tempo pega todo mundo. Fica o ídolo, mas... Não é? O Grêmio, na verdade, deveria ter começado a montar o time para a Libertadores pela zaga. É a minha opinião. Mas o Grêmio tem consciência. Tu acha que quem está lá, quem está fora vê? Tu acha que o Grêmio que está lá, quem está lá dentro não sabe disso? Mas, Cadu, agora são as questões. Financeira, dificuldade de contratações. Cadu, tu tem que fazer o tema de casa. Eu sempre, como fui professor, eu acho que quem não faz o tema de casa pode rodar na prova. O aluno que faz o tema de casa vai melhor na prova. Nós tivemos a experiência, vocês falaram agora aqui, tu falaste, a nossa defesa das mais vazadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas a contrapartida foi um dos ataques mais positivos. Sim, mas se você tem identificado limitações defensivas, você tem que começar a montar o time pela defesa, reconstruir o setor defensivo. Então, eu não sei o que acontece, mas você, se tem pouco recurso, tem que priorizar onde estão as falhas. Essa é a minha opinião. E o Grêmio, no pouco recurso que tinha, foi atrás de um goleiro e, para mim, um grave problema de scout, de análise de mercado, que provavelmente foi comandado pelo Luiz Wagner Vivian, que é o responsável pelas contratações do Grêmio, principalmente junto com o Antônio Brum. Contratou um goleiro baixo. O Marquezinho, ele sofre muito pela altura. Goleiro baixo, Goleiro baixo ganha na impulsão, ok. Sai bem na bola, e realmente o Marquezinho sai bem na bola, não cata muita borboleta. Ele tem uma boa impulsão vertical. Mas horizontalmente, o Marquezinho compromete e muito com a camisa do Grêmio. Eu me bato nessa questão do sistema defensivo. Aí a gente, usando até o Grêmio mesmo, né? Olha, o Darley, quando teve aquela defesa extraordinária, praticamente não tomava gol. Quando passou a ter uma defesa frágil, tomava gol de tudo que é jeito. Vamos lá, o Marcelo Groy, a mesma situação, tomava gol de tudo que era jeito. Quando teve uma defesa consistente, fechava o gol. Então tem muito esse lado. Olha, tá chegando aí, e logo em seguida, né? O tempo passa rápido. A gente já passou aí, parece que foi ontem, passou Natal, Ano Novo, Carnaval, enfim, logo em seguidinha está chegando aí um grande evento gastronômico, é o Expo Churrasco, que acontece no dia 20 de abril, no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. Então é importante que você já vá garantindo seu ingresso, seu passaporte, que pode chegar lá e não ter mais, né? Porque a procura é grande, será um grande evento, e esse evento, o Expo Churrasco, serão mais de 40 assadores, celebridades nacionais e internacionais. Esse ano, terá 11 delegações estrangeiras no Expo Churrasco. Então, serão 6 horas de open food com passaporte que você tem que adquirir logo para garantir a sua presença nesse grande evento. Dê uma olhada aí. Tá aí esse grande evento que acontece já no próximo mês, ligeirinho, passa rápido, né? No dia 20 de abril, então, esse grande evento, o Expo Churrasco, que acontece aqui em Porto Alegre, no Parque Harmonia. Então, olha, não perca tempo, adquira o seu passaporte, olha só, para chegar lá, olha, não consegui meu passaporte, meu ingresso. Então, é só você acessar o Instagram da Expo Churrasco, lá tem um link, você clica no link e aí já encaminha, adquire o seu passaporte, seu ingresso
com toda tranquilidade para curtir esse grande evento que acontece no mês de abril, no sábado, dia 20 de abril. Um mês e meio hoje. Olha só. Tem que buscar. Passa voando, não perca tempo. E ano passado a casa cheia. Nossa, e esse ano ainda mais. A bala hein? já não vai. Olha aqui o Fernando Soares dizendo, questão do Maurício Alaora. Ora, ele pode sobrar, é só o Internacional vender. Propostas aqui não faltam. Inclusive o Palmeiras, né? Está oferecendo um alto valor pela essa negociação. Mas parece que o presidente para o Brasil não vende ele, né? A venda interna, inclusive na minha concepção, seria uma cacaca com C maiúsculo. Seria um erro muito grande. Não, mas já teve, inclusive, até o Corinthians tentou lá no início do ano, em janeiro, no final Bragantino do ano. Também fez o ameaça, Patrick, Bahia. O Patrick, mas o Corinthians mais especificamente o Patrick e o próprio Maurício, né? E o presidente descartou vinda, negociação interna, não vou reforçar aí os meus possíveis adversários em outras competições. Concorrente a título não vende jogador para time do mesmo país. E ainda mais o Corinthians. O Corinthians é rival agora mais do que nunca na Copa do Brasil, mais do que nunca na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians sofre no Paulistão por conta de erros do Mano Menezes. Agora com o Antônio Oliveira, sinceramente, não sei te dizer se o Corinthians não vai ser inclusive um candidato ao título brasileiro. Pois é. Então vender para o Corinthians hoje seria um erro muito grande. Palmeiras maior ainda, Bragantino maior ainda. Então esse é o problema. Não, internamente não vende. Bom, esses jogos que acontecem começam no sábado, o jogo do São José, o Caxias-São José lá em Caxias, esse jogo que acontece na sexta-feira às 19 horas, depois o Inter no sábado, né, recebendo o São Luís, o jogo às 16h30, o Grêmio no domingo às 18h30 e o Guarani e Juventude, a grande sensação o Guarani, hein? Jogo no sábado às 20h30. Acho que os favoritos são aqueles que jogam em casa com a vantagem do empate, né? A não sei que surja aí uma grande zebra, né? É bom destacar para o torcedor do Internacional, porque desde ontem já estão abertas as habilitações para o jogo. Então deve ser um público... Não, casa cheia. Casa cheia. Bom, cheia para onde nós vamos agora. Como sempre, né? Saímos daqui e vamos para o Barranco, restaurante e cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul. Não, Barranco, né? Restaurante e cascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem lá no Barranquinho. De hoje, terça-feira, domingo. Hoje está aí, ó. Se você curte aonde você quiser, tem delivery, takeaway, telentex, não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, em qualquer lugar, saboreando meu suco da Sulvalan, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade Jefferson Sernal. Para você estar de carro novo, é só passar uma das revendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro que o próprio Jefferson mostra no nosso break comercial. Os adeptos duas rodas, a facilidade do Jefferson é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho, né? 2 endereços, na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um local, né? Tá aí, ó, Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Bom, vamos ver então, né, se confirmam essas, tanto de Grêmio Internacional, do Caxias, do Guarani e, né, do próprio Juventude. Né? Vamos ver. Não, Juventude jogando em casa é o Inter. Caxias Inter. Dupla Caju, dupla Grenal. Vamos ver o que acontece, se prevalece esse favoritismo por ter vantagem exatamente de jogarem em casa e por um empate. Obrigado, Fumagalli. Obrigado, Theo. Obrigado, Alaor. Obrigado a você pela audiência, pela companhia e continue na programação que você estiver assistindo. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.